capítulo 3. Eu tenho a impressão de ter pregado há pouco tempo nessa passagem aqui, mas certamente um enfoque diferente. Nós vamos ler aqui mais uma vez sobre aquela conversa de Jesus com Nicodemos. E aqui é o nosso ponto de partida para a nossa meditação de hoje, tá bom? Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nosso assunto de hoje, essa noite, é o mistério do novo nascimento. O que compreende. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Eu espero, claro, que os irmãos todos já tenham um entendimento a respeito disso. Mas é bom a gente examinar um pouco na palavra de Deus, reforçar talvez nosso conhecimento, nosso entendimento a respeito, ou talvez esclarecer algumas coisas que nós não entendemos antes, ou mesmo que nós possamos reavivar aquele conhecimento, relembrar coisas que às vezes nós esquecemos. O fato é que nós colocamos aqui como mistério do novo nascimento, porque nós observamos que para aquele homem, Nicodemos, isso se apresentou como um mistério. Quando Jesus falou: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ele não entendeu o que realmente Jesus estava querendo dizer com isso. Quando a gente não entende uma coisa, para a gente aquilo é um mistério a ser revelado. Bom, Jesus deu a ele algumas explicações aqui, e a Bíblia corrobora, lógico, em outros textos, essas coisas que Jesus disse nesse momento. O novo nascimento não é uma coisa, infelizmente, bem compreendida. Ela aparece na Bíblia como novo nascimento, como gerar de novo, regeneração. Então, esse termo é empregado para falar dessa, vamos dizer assim, desse fenômeno, esse fato. O Nicodemos, não se sabe, a gente não sabe se ele usou de ironia. Bom, é óbvio, alguém culto como ele era, como Jesus mesmo disse: você é um mestre em Israel e não entende essas coisas? Mas alguns entendem assim que ele foi irônico, outros entendem que ele, por não entender, levantou essa hipótese: nascer de novo. Então, como nascer de novo? Assim, eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Talvez pensando num tipo de reencarnação, alguma coisa assim? Não, Jesus disse o que eu
O que eu estou dizendo para você é algo diferente, Nicodemos. Isso não é carne. O que é carne, o que é espírito é espírito. Eu estou te falando de um nascimento espiritual. Nos dias de hoje, a palavra regeneração, especialmente, que é um termo similar a esse empregado aqui, que Jesus estava dizendo para ele: você precisa ser regenerado, você precisa ser gerado de novo, você precisa nascer de novo. Muitos interpretam de uma maneira diferente. Como? Mesmo no meio batista, muitos entendem que a regeneração é aquela mudança que ocorre a partir da conversão. Ou seja, você se converte e você vai mudar o jeito de ser. Nós empregamos essa expressão, às vezes, para alguém que tinha, talvez, vícios, né? Um alcoólatra. Mas ele era um alcoólatra, mas agora ele está regenerado. E ele mudou, ele deixou aquele mau hábito, aquele vício. Mas não é nesse sentido que a palavra de Deus emprega esse termo. E nós vamos ver que nas diversas passagens que falam de nascer de novo, de ser gerado de novo, o que a palavra de Deus expressa é algo preponderantemente diferente disso. Nós vamos ver outras passagens e vamos relembrar algumas coisas que Jesus disse para Nicodemos nessa ocasião. Mas aqui mesmo no Evangelho de João, nós vamos começar a ver. Hoje nós vamos ver várias passagens, tá bom, irmãos? Não vai ser uma pregação textual, baseada num único texto. Nós vamos explorar um pouquinho o tema aqui, biblicamente, no Novo Testamento, que é ensinado a respeito disso. Mas no capítulo 1 de João, nesse mesmo Evangelho de João, nos versículos 12 e 13, nós lemos o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bom, então aqui nós estamos falando de Cristo, né? Ele veio, no versículo anterior ele diz, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas, porém, todos quantos o receberam, né, a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bom, até aqui não fala em novo nascimento, mas ele fala, sim, de alguém que creu, alguém que recebeu Jesus. E esse foi feito um filho de Deus. Mas o versículo 13 acrescenta a respeito desses, esclarecendo sobre o que aconteceu. Os quais não nasceram, ou seja, quando eles foram feitos, quando nós fomos feitos filhos de Deus, nós somos nascidos na família de Deus. Nós estávamos mortos e aqui nascemos de novo. Então ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui João, o evangelista, o apóstolo João, ele afirma, aqui são as palavras dele, ele afirma que esse nascimento que ocorre, vamos dizer assim, simultâneo, naquele momento da conversão, nós nascemos de novo, nós fomos gerados de novo, nós fomos regenerados, é ali que ocorre a regeneração. E como é que isso acontece? É por vontade nossa? É pelo poder do homem?
É o poder do pregador, do pastor, do evangelista? É o poder daquele irmão que orou, ou como nós vimos hoje de manhã sobre a imutabilidade de Deus? Será que a oração de alguém mudou a vontade de Deus? Não. O que prevaleceu aqui foi a vontade de Deus. Alguém que é convertido, ele é nascido agora como filho de Deus, e isso não ocorre pela vontade própria ou pela vontade de homem algum. Mas tudo isso nasce, o agente causador é o próprio Deus. João, então, aqui nos afirma, colocando num sentido positivo essa frase que ele coloca aqui. Primeiro ele põe, não foi assim, não foi daquele jeito. Ele diz, não. Os que nasceram como filhos de Deus, eles nasceram, sim, da vontade de Deus. É isso que ele se põe a mostrar para nós aqui. Nada demais, viu, irmãos? Só alguns visitantes indesejados. 2 cachorrinhos querendo entrar aqui. Mas, seguindo aqui, então, esse é um primeiro fato que nós podemos observar a respeito do mistério, né, para desvendar esse mistério do novo nascimento. Aquilo que o Nicodemos não entendeu a princípio, mas pôde entender mais tarde. Era necessário que ele nascesse de novo. E esse nascimento é da vontade de Deus. Era preciso que Deus operasse nele uma transformação. Aí nós vamos lá para a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, irmãos. Vamos lá. Primeira Pedro, capítulo 1. O versículo 23. Ele diz aqui, agora o apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, né? De novo gerados, gerados de novo, regenerados, nascidos de novo, tá? Aqui um termo similar, a mesma coisa. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, aqui, complementando um pouco daquilo que nós vimos no versículo anterior lá de João, o novo nascimento, ele é operado por Deus e não é por uma semente corruptível, ou seja, alguma coisa passageira. O novo nascimento ocorre através de uma semente incorruptível. E que semente é essa? A palavra de Deus. Aquela que Jesus diz que nenhum tio, nenhum pequeno detalhe dela passaria. Aquela palavra imutável de Deus, aquela palavra firme de Deus. Então, ele está dizendo aqui, aquela semente incorruptível e que permanece para sempre. E ele deixa claro aqui no meio do versículo que essa semente incorruptível, ela é lançada no nosso coração pela pregação da palavra de Deus. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando o ímpio, né, quando nós, na nossa incredulidade, ouvimos o evangelho,
e ele faz sentido para nós, eu gosto de usar essa expressão, ele passa a fazer sentido, aconteceu uma coisa. Aquela semente da palavra de Deus foi lançada ali. Essa semente incorruptível. A pregação foi colocada ali. Então, por isso é que cada um de nós tem que ouvir a palavra de Deus. Não importa que alguns tenham um pouco mais de dificuldade para entender. A palavra de Deus não é assim complicada. Ela é simples. Na verdade, qualquer pessoa sem estudo, ela pode entender. Qualquer criança pode entender, qualquer idoso pode entender. Não importa, né, havendo já algum entendimento da nossa parte, no intelecto, todos nós somos capacitados para entender a palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre fui muito contrário, é um hábito que tomou conta de muitas igrejas, e isso causou muitos males. A ideia do berçário. Para aliviar, para a gente ficar tranquilo no culto, jogar as crianças lá, para ficarem brincando em algum lugar. Olha, se tiver... Eu tenho minhas restrições com isso, mas se tiver alguém ali que ainda vai ensinar, vai evangelizar as crianças, até aí, tudo bem. Peraí, nós vamos ter uma pregação aqui, um ensino para eles mais voltado para eles mesmo, mais adequado à idade. Mas esse negócio de armazenar crianças num quartinho da igreja, com brinquedos, com passatempo, nós vamos criando o hábito neles de ficar ali e retardando o tempo de eles sentarem e ouvir a pregação. E eles vão crescendo, e à medida que eles vão crescendo, eles vão ficando mais resistentes até a isso, porque eles querem ir brincar. É bom que a semente incorruptível da palavra de Deus esteja sendo lançada desde cedo no coração das nossas crianças, na igreja e em casa. Amém? Em casa e na igreja e em casa. Porque o mundo também vai estar lançando suas sementes perniciosas. Tá? Mas é assim, o novo nascimento, ele é operado, então, pela vontade de Deus e por meio de um instrumento de Deus, que é a sua palavra, é o Evangelho. Ainda aqui em 1 Pedro, nesse capítulo 1 mesmo, a gente volta um pouquinho no versículo 3, 1 Pedro 1, de 3 a 5, nós lemos o seguinte, uma passagem maravilhosa essa aqui, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, segundo a sua grande misericórdia, o que ele fez? Ele nos gerou de novo. Olha o novo nascimento aqui outra vez. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. É interessante observar que a
Assim como o novo nascimento é operado através de uma semente incorruptível, o que ele produz também em nós é uma herança igualmente incorruptível, que não se pode murchar, não destrói, não morre. E esse texto também nos mostra que é pela vontade de Deus. E por quê? O que é que motiva Deus a regenerar alguém, a fazer com que alguém nasça de novo? É a sua misericórdia. Não é o reconhecimento da parte de Deus de mérito algum nosso. A salvação não é por mérito nosso, mas sim pelos méritos de Cristo. Não é por obras, é graça pura, exclusiva, exclusivamente favor de Deus. E o favor de Deus tem como causa a sua misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É quando alguém, mesmo sabendo que alguém é culpado daquilo, ainda assim ele se propõe em não deixar, não permitir que aquela pessoa arque com as consequências. Ele poupa aquela pessoa, não porque ela merece ser poupada, mas só por misericórdia, compaixão. Então, o que Jesus disse para o Nicodemos foi: Nicodemos, você pode ser um homem justo, um homem bom perante a sociedade, mas você precisa da graça de Deus. Você precisa se render à vontade de Deus. Você precisa da semente incorruptível lançada no seu coração e que ela germine pela vontade e misericórdia de Deus. Você, Nicodemos, precisa da compaixão do Pai. E essa era uma verdade não só voltada para o Nicodemos, mas tanto mais, né, para nós hoje. Nicodemos era visto lá em Israel como um bom homem, mas diante de Deus um pecador que precisava ser regenerado. Ele estava morto em ofensas e pecados e ele precisava ser gerado de novo. E o novo nascimento, então, o que nós vemos aqui nesse texto é que ele é fruto da misericórdia de Deus. E também vemos aqui que o novo nascimento ele tem efeitos irreversíveis e eternos. Por que irreversível? Porque uma vez que Deus operou o novo nascimento, ele gerou alguém para ser filho dele, esse filho não vai ser destituído, ele não vai ser tomado nunca. Alguém que nasceu na família de Deus, ele vai estar lá sempre como filho de Deus. Aquele que foi nascido de Deus, o diabo não vai tomar. Ninguém pode derrubar. Ninguém pode desfazer aquilo que Deus fez. Então, quando alguém diz, se alguém pode perder a salvação, muitos no meio cristão hoje creem nesse ensino, esse falso ensino da perda da salvação. Conheço até alguns batistas que creem nisso, que o crente pode perder a salvação. Alguém já disse, eu não me lembro quem foi, olha, realmente você pode perder aquilo que foi você mesmo quem conquistou.
Mas nós não podemos perder a salvação porque ela foi conquistada por Cristo, não por nós mesmos. Aquilo que Deus fez, aquilo que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, fez, não vai ser desfeito. Nós não temos o poder de desfazer e é lógico que nós não vamos querer desfazer isso. Mesmo quem quer fazer, né, eu gostaria de fazer, não pode. É onde Jesus diz: ninguém vai tomar as minhas ovelhas da minha mão. Ninguém as toma da mão do Pai, e ele reforça: ninguém toma da minha mão. Jesus afirma 2 vezes, né? Não toma nem da mão do Pai, nem da minha. Ele e o Pai, sendo um, eles operam juntos, né? É um único Deus operando salvação. Primeira João, vamos para João, primeira carta agora, não o Evangelho. 1 João, capítulo 5. Até aqui nós vimos o que é que Deus faz. O novo nascimento, então, é por vontade de Deus. Ele opera conforme a vontade dele, pela sua misericórdia, através da semente incorruptível da sua palavra. Mas aqui a gente começa a ver o que ela produz de verdade. Como é que eu posso identificar o novo nascimento operado por Deus? Então, em 1 João 5,18, nós lemos o seguinte: nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, tá? Aquele que é nascido de Deus é o nascido de novo, é o regenerado. O que acontece com ele? Ele não peca, mas o que de Deus é gerado, aquele muda um pouquinho o termo, mas notem, está falando da mesma coisa, ser nascido ou gerado, o sentido é o mesmo. O que acontece? Ele conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Uma melhor tradução aqui sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, aqui não se fixa no pecado, ele não vive pecando. Esse versículo não está pregando, ensinando uma perfeição nossa aqui. Espera aí, eu não posso, para eu ser um novo nascido, então eu não posso cometer nenhum pecado. Se eu cometi um pecado, é que eu não sou um filho de Deus. Não é isso. Mas ele está afirmando que aquele que é nascido de Deus, ele não anda no pecado. Eventualmente, a carne vai fazer com que ele cometa pecados, mas ele não vai viver no pecado. O restante do versículo demonstra aquele que é nascido, que é gerado de Deus. Nós podemos identificar esse novo nascimento observando na vida daquela pessoa que ele se conserva a si mesmo. E o maligno não lhe toca. O que é isso? Ele se conserva a si mesmo. Ele busca uma vida de santidade. Por quê? Porque o novo nascimento opera em nós uma nova natureza. Uma natureza santa. Mas acontece comigo aquilo que eu não quero fazer, eu sei que é errado e eu faço. E o que eu quero fazer, muitas vezes eu acabo não fazendo. Alguém disse alguma coisa parecida com isso? O próprio apóstolo Paulo. Paulo se converteu ali na estrada de Damasco e, evidentemente, ele se tornou uma nova criatura. É incontestável a transformação. Paulo agora tinha uma nova natureza,
uma natureza santa. E ele dedicou sua vida a pregar aquele Jesus que antes ele perseguia, a auxiliar os discípulos de Jesus que antes ele queria prender e matar. E ele se envergonhava muito, na verdade, de ter feito isso. Por isso mesmo ele diz, né, ele usa a expressão de que dentre os pecadores ele era o pior, porque ele fez isso. O maior dos pecadores, o pior. Mas o que acontece é que agora Paulo, nessa nova natureza, nascido de novo, transformado por Deus, não foi o Paulo que resolveu, não, agora eu vou mudar, eu vou ser diferente da cabeça dele. Não foi isso. Deus operou. No caso dele foi assim de uma maneira muito direta. Jesus pessoalmente apareceu a ele e repreendeu e falou: Paulo, você está resistindo. Por que é que você está me perseguindo, Paulo? Você precisa se curvar a Deus e reconhecer que eu sou o Cristo. E você precisa me servir agora, Paulo. A partir dali, Paulo parou de respirar ameaças e mortes. Nunca mais ele falou de matar ninguém. Em lugar de perseguir, ele passou a ser o perseguido. Em lugar de pregar, de incitar para matar pessoas, ele passou a ensinar que as pessoas crescem em Jesus para serem salvas. E ele passou a ensinar essas pessoas que eram salvas a fazerem o mesmo. E a terem uma vida santa. E aí ele diz: façam como eu, porque eu estou tentando fazer aquilo que é a vontade de Cristo. Quando alguém diz, eu sou um crente, mas ele vive de uma maneira totalmente inconsequente, desleixado com relação à santidade, não está nem se importando com pudor, com decência, com moral, com amor, com adoração a Deus, com zelo pelas verdades de Deus. Ele não liga para todas essas coisas e talvez muitas outras. Jamais essa pessoa pode dizer que ela é nascida de novo. Porque o novo nascimento que é operado por Deus é um novo nascimento que opera uma natureza santa, produz uma natureza santa, uma natureza que quer fazer a vontade de Deus. Uma natureza que tem, né, em alguns dos trechos aqui, nós lemos, é nascido como filho de Deus, lá de Pedro, se não me engano. Aquele que é nascido como filho de Deus, ele quer ser como seu pai. O nosso Deus santo, santo, santo. Então, nós queremos ser santos. Santidade ao Senhor. Era aquele lema que era bordado na testeira do sacerdote. Aqui mesmo em 1 João, mas no capítulo 3, nós vemos novamente João falando sobre esse mesmo aspecto. No versículo 9, então, ele diz assim: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado.
porque a sua semente permanece nele, ou seja, a semente de Deus permanece em nós. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha o novo nascimento aqui, alguém que é nascido de novo, nascido de Deus. Deus operou nele uma transformação, uma nova natureza, e essa pessoa absolutamente não pode viver em pecado. Ontem eu estava conversando com um irmão e ele estava falando sobre um pastor, ou ex-pastor de uma igreja, falando, né, foi pastor da igreja dele. Olha, a igreja, depois de anos, descobriu que ele tinha uma segunda família. O pastor da igreja era um adúltero. Nesse caso, a gente não pode aplicar lá Hebreus 13:7, né? Olhar para a vida do seu pastor, a fé dos quais imitai. Esse não dá para imitar, não. Mas, infelizmente, nós vemos pessoas que se dizem crentes, cristãs, discípulos de Jesus e até líderes, que, na verdade, vivem inconsequentemente, não tem zelo, falta o novo nascimento. Pode ter cultura, pode ter conhecimento, pode ter seminário, formação, pós-graduação, pode ser pastor há 50 anos, se ele é um rebelde para com a palavra de Deus, isso mostra que ele não é um filho de Deus, ele não nasceu de novo. Porque o novo nascimento opera uma natureza santa. O que é nascido de Deus não permanece em pecado. Ele pode estar sujeito a cair em determinados pecados, sim, mas ele não permanece nele. Aquele que é nascido de Deus, que é filho de Deus, ele cai em pecado, ele confessa e deixa, ele luta contra o pecado, porque ele conserva-se a si mesmo. Ele busca se manter em santidade diante do seu Deus. Isso é uma mostra do novo nascimento verdadeiro. No capítulo 4, aqui de 1 João mesmo, versículo 7, ele diz também: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha, então aqui também a gente observa outra característica de alguém que é nascido de novo. Porque quando Deus opera o nascimento em alguém, a semente de Deus está nele, como nós lemos no versículo anterior. A semente de Deus permanece em nós. Você nasceu de novo? Você foi regenerado por Deus? A semente de Deus está em você. Ou seja, Deus está presente em você. De que maneira? A Bíblia explica. O que é que nós temos de Deus em nós? Amém? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando diz o Espírito Santo habita em nós, nós somos tabernáculo, templo do Espírito Santo. O que é que nós estamos dizendo? O Espírito Santo habita em nós, então Deus está em nós. Nós não somos deuses, nem semideuses, mas Deus está em nós. A semente dele está em nós. O crente peca e o Espírito Santo que habita nele desperta nele uma tristeza. O Espírito Santo que habita nele faz com que ele busque se conservar
do pecado. O Espírito Santo que habita nele faz com que ele confesse e deixe o seu pecado. Não que ele fique escondendo, né? Tem uma vida aí sem vergonha, hipócrita, falsa. Mas aqui nós vemos que nesse versículo lido, agora ele traz também a marca registrada de Deus. Além de santidade, a presença de Deus em nós, o fato de nós sermos de verdade nascidos de Deus, se mostra pelo amor. Amor verdadeiro. Aquele amor lá que Paulo explica em 1 Coríntios 13. Aquele amor sacrificial, aquele amor que copia o amor de Cristo. O amor é marca cristã. Por quê? O amor é marca registrada de Deus. Se nós formos raivosos, iracundos, não gostamos das pessoas, não temos compaixão, não temos desejo de ver as pessoas salvas, todas essas coisas vão demonstrando falta de amor. Se a gente não se importa com o nosso irmão, com o nosso próximo. Tudo isso mostra falta de uma coisa que não tem como. Não tem jeito. O filho, a gente estava conversando sobre isso, brincando. O filho que é filho não tem jeito. Ele vai acabar parecido com seu pai. Quer queira, quer não queira. Hã? Outro dia eu estava olhando aqui, irmão Daniel, lá em casa, eu falei para ele, irmão, eu estou olhando por você, eu estou vendo. Ele tem muita semelhança com a mãe dele, mas eu estou vendo que ele está ficando cada vez mais parecido com o pai. Parecia não ter nada a ver antes. Ele era muito a cara da mãe, mas já né, um aspecto, um dos pais. Às vezes minhas irmãs ficam assim até meio... como é a palavra? Meio saudosas, né? De alguma coisa, lembrando do meu pai, que elas dizem que me vem fazendo algumas coisas que fazem lembrar meu pai. Eu não vejo isso. Eu sempre me achei muito diferente do meu pai. Mas a gente vai caindo naquilo. Vitor, essa maldição vai cair sobre você também, viu? Não tem jeito. Não fica rindo, não, que você... Não. Mas isso, assim, às vezes a gente brinca nesses aspectos. Mas, irmãos, isso é uma realidade espiritual. Eu quero levar para esse aspecto. É uma verdade espiritual. Não tem jeito. O verdadeiro Filho de Deus, aquele que é nascido de Deus, apesar de todas as imperfeições que nós temos, mas nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Deus. A tendência é essa. Nós vamos nos submetendo a Ele, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo com Ele. Deus vai operando, vai transformando, vai nos moldando. Em todos os aspectos e também no amor. Ainda um último versículo aqui, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, no capítulo 5 de 1 João também.
Teria outras passagens, mas eu não vou poder abordar todas. Isso fica para um estudo mais detalhado, quem sabe. Mas versículo 4, aqui de capítulo 5, diz também: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lá em Efésios 2, Paulo disse que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Alguma coisa que na sua graça, na sua misericórdia, ele concedeu a nós, pecadores. Ele nos trouxe a semente da sua palavra. Mas sabe, só ouvir a palavra de Deus e entender intelectualmente não produz o novo nascimento. Falta uma pitada, uma coisa imprescindível, que é a fé. Para quantas pessoas você já falou do Evangelho e não aconteceu nada? Quantas pessoas você já viu, né, estiveram ouvindo o Evangelho ao seu lado, na igreja, ao longo de anos, sabe, que você está aí, alguns mais, outros menos. Por que é que alguns creram e outros não? Será que alguns são mais inteligentes do que outros? Não, não se trata disso. A questão é que a semente é lançada, a pregação é feita, a palavra de Deus é apresentada. Essa semente incorruptível, imutável, essa palavra de Deus perfeita, ela não vai ficar nem melhor nem pior. Essa pregação foi lançada, mas o Espírito de Deus agiu ali e produziu nela fé. Aquele que creu, Deus concedeu a ele crer na palavra. Deus habilitou não só o seu intelecto, mas Deus habilitou seu coração, sua alma, de aplicar aquelas verdades para si. E é onde eu digo que, então, o Evangelho passou a fazer sentido para nós, aqueles que creem. Porque o novo nascimento, ele infunde em nós essa fé. Ele coloca em nós essa fé. E essa fé que, como diz o texto aqui, ela vence o mundo. Ela nos faz verdadeiramente vitoriosos. Essa vitória não é ficar rico, essa vitória não é subjugar o mundo, mas vencer o mundo é lidar contra o pecado, servir a Deus aqui, confiando, sem se abater, aguardando aquelas promessas eternas. Lembra que nós lemos uma dessas passagens aqui que fala que também, como consequência da semente incorruptível, nós temos a herança incorruptível. Aquela promessa certa da glória eterna no reino de Deus. Nós aguardamos Cristo voltar, estabelecer seu reino. Nós aguardamos o dia da nossa partida aqui e estar com Cristo. Como diz Paulo, estar com Ele é muito melhor. Pode ser bom estar com vocês, né? Pode ser bom você estar aqui com a gente. Mas não tenha nenhuma dúvida, para todos nós aqui que somos nascidos de novo, seria muito melhor estar com Cristo. Mas enquanto Ele nos quer aqui, nós vamos ficar e fazer o que precisa ser feito. Mas sabendo sempre disso, né? Nós temos uma vitória assegurada sobre o mundo. Então, irmãos,
o que nós podemos ver sobre o novo nascimento? Aquilo que foi um mistério para o Nicodemos. Ele não entendeu que Jesus estava falando de uma coisa que Deus precisava produzir nele. Não ia ser pela cultura dele como um mestre. Não se tratava de nascer de novo fisicamente. Ele precisava nascer de Deus. Ou como Jesus disse para ele, nascer da água e do Espírito. Olha a presença do Espírito ali. Que é importante isso, irmãos, porque eu acabei de dizer, olha, o novo nascimento é pela semente incorruptível da palavra, mas é preciso que Deus produza em nós a fé naquela palavra pregada. E é disso que Jesus falou para Nicodemos. Nascer da água e do Espírito, essa água não é a água de beber, não é a água do batismo. Batismo não salva ninguém. A água ali é uma forma figurada que a Bíblia usa para falar da palavra de Deus. Então, isso está dizendo, é preciso nascer da água e do Espírito. Isso quer dizer, nascer da própria palavra, a semente incorruptível sendo pregada para você, para que a fé possa vir. E é aí que o Espírito vai operar a fé em nós. Lembra que a fé é aquela confiança em Deus. Ela envolve o arrependimento. Tá? Uma fé genuína envolve arrependimento. Observa, faz um estudo aí. Nos evangelhos, você vai ver uma coisa interessante. Eu já fiz esse estudo pessoal, comparando. Você pega os evangelhos e você lê as mesmas ocasiões descritas por um e por outro. Tá? E um dos evangelistas fala que houve fé. E o outro evangelista fala sobre a mesma coisa, o mesmo fato, a mesma pessoa, e ele fala que houve arrependimento. Eles estão se contradizendo? Não. É que a fé genuína, ela é composta de arrependimento diante de Deus. Em outros lugares nós lemos as duas coisas, arrependimento e fé. Elas são inseparáveis, elas têm que andar juntas. Mas para que haja arrependimento e fé, isso é mediante a semente incorruptível da palavra pregada. Deus opera isso. Então, o novo nascimento ocorre pelo ouvir da palavra de Deus e um ouvir no qual o Espírito de Deus nos dá o devido discernimento. Faz com que a gente entenda e confie naquilo, sendo movido a essa tristeza, arrependimento. Eu volto ao exemplo de Paulo. Paulo teve aquele encontro com Jesus e aquilo não foi só uma coisa emocional para ele. Não, aquele encontro com Jesus fez ele ver o quanto ele estava errado no seu zelo. Um zelo que levava ele a perseguir seus próprios compatriotas. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali como autoridade corroborando com aquilo. Quando diz lá que as pessoas que apedrejaram Estevão deitaram suas roupas aos pés de Paulo, é uma forma de demonstrar. Paulo estava ali como autoridade, autorizando eles a fazerem aquilo. E Estevão era um compatriota, era um irmão israelita de Paulo. Quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele se arrependeu disso e de tudo mais que ele tinha feito. E ele entendeu que era necessário crer, confiar e seguir Jesus. Essa era a verdadeira palavra que até então ele vinha relutando em aceitar, recalcitrando contra os aguilhões
né? Como diz lá. Mas está aí. Para nós, o novo nascimento não deve ser um mistério. O mistério que foi para Nicodemos. É importante que cada um de nós tenha um entendimento do que é nascer de novo. Eu acredito que o Novo Testamento deixa bem claro para nós que isso é produzido por Deus. É nascer da vontade de Deus. É nascer da água e do Espírito. É um nascimento espiritual, não é carnal. E ele ocorre por ouvir da palavra de Deus. Cada um de nós tem ouvido a palavra dele. Mas é necessário nós termos questionamento se nós apenas ouvimos ou se essa semente incorruptível, essa semente boa e santa da palavra de Deus, se ela de verdade adentrou o nosso coração, se ela penetrou o nosso coração. Porque se isso não aconteceu, nós não nascemos de novo. Nós podemos ser bons cidadãos, podemos ser bons maridos, boas esposas, bons filhos e até bons membros da igreja. Mas sabe, vai ter bons membros de igreja que vão para o inferno porque não nasceram de novo. A gente tem que olhar para ver o que realmente aconteceu com a gente. Se o novo nascimento é um fato. E aqui a gente tem alguns indícios para isso, para examinar. Importa nascer de novo. É necessário nascer de novo. Sem isso, nós permanecemos mortos e escravos do pecado.